Literatura em Foco. Oferecimento Tevelar. Aqui você é de casa. Guaraná Magistral. O sabor da Amazônia. Olá, telespectador do AmazonSat, programa Literatura em Foco, gravado no Seringal Hotel. Claro que o Seringal Hotel nos recepciona com esta mesa deliciosa, nosso convidado e a nossa equipe. Eu lembro que o Seringal Hotel também abre para o almoço. Converso hoje com muito prazer com o escritor José Maria Nogueira. Vamos falar um pouco de maçonaria, Construindo Seu Templo, o seu mais recente livro. José, de certa forma, onde e quando surge esta loja importante que escreve uma bela história da maçonaria amazonense? Mas a loja foi fundada no dia 15 de novembro de 1934, na rua Doutor Almínio, número 6. Pois é. Percebe-se que a maioria dessas lojas fundadas, elas têm início sempre na residência de algum irmão influente e importante da época. Com esta loja não foi diferente. Foi na residência de um dos irmãos. Você sabe que com a cisão de 1927, todas as lojas maçônicas que pertenciam ao Grande Oriente do Brasil foram transferidas para as grandes lojas estaduais, ficando o Grande Oriente do Brasil no Amazonas e Manaus principalmente sem nenhuma loja. Mas nem todos os maçons aderiram a essa transferência. E foi quando veio para Manaus um maçom, Funcionário público de alto grau da maçonaria, chamado Obed Barreto, e que na época era amigo do grão-mestre geral do Grande Oriente do Brasil, que funcionava no Rio de Janeiro. Ele aqui em Manaus verificou que não havia loja do GOB. Ele então conheceu um maçom do GOB, chamava-se eu esqueci até o nome no momento. Não tem problema, pode continuar. Mas se tornou amigo dele. Que também era influente. Era influente em Manaus, na maçonaria principalmente. Obed Barreto foi ao Rio de Janeiro, contou a história da situação de Manaus e veio com toda a autonomia para fundar uma loja. Chegando em Manaus, ele sem um relacionamento maçônico, mas tinha esse irmão que me foge, eu até que anotei o nome dele aqui. Oh, meu Deus. Aloysio Hugo Silva. Esse foi o homem-chave para Obed Barreto. E ele contou a ideia dele e como fazer. Ele então morava nesta casa, foi alugado para ele, na rua Doutor Almínio, número 6. Ele ofereceu um jantar e autorizou o Aloysio convidar os maçons que não aderiram à ida das lojas para as grandes lojas. E lá ele expôs a situação dele e o interesse que tinha de fundar uma loja sob os auspícios do Grande Oriente do Brasil. Agora, Zé, é interessante essa narrativa que naturalmente você foi buscar nas atas da loja, mas me fale da emoção, porque queira ou não, esta loja é o primeiro embrião, é o primeiro momento
da renovação do Grande Oriente do Brasil no estado do Amazonas. E você lendo essas atas, me fale dessa emoção, o encontro dos nomes, o registro. Você vê que foi uma emoção primeiro, porque um grupo de homens determinado, livres e de bons costumes, resolveram afundar a loja. Fundaram a loja. Agora, como vai ser o nome? Que rito vai trabalhar? Então, nesta reunião, já da data da fundação, no dia 15 de novembro de 1984, ficou definido que a loja se chamaria Unificação. Por quê? Porque ela estava unindo os maçons que não aderiram à separação. E o rito? O rito, vamos trabalhar no rito escocês antigo e assim, que era o mais conhecido e o mais comum. E o mais comum dentro do... Eu quero pedir licença de você, Zé Maria, quero pedir licença de você, telespectador, para um pequeno intervalo, e nós vamos voltar falando desse fato histórico importante, mas eu quero lembrar o nosso Guaraná Magistral. Magistral Gold, Guaraná produzido no Amazonas, uma empresa eminentemente do Amazonas. E eu quero fazer um convite. Você vai ao supermercado neste final de semana? Faça uma experiência, leve o Guaraná Magistral. Tenho certeza que você vai gostar. Eu volto em seguida, converso com o escritor José Maria Nogueira. Falamos dos primórdios da maçonaria do Grande Oriente do Brasil, no Amazonas. Eu volto já, me aguarde. Olá, telespectador do Amazonsat, nós estamos na peixaria Calamazon. Eu vou conversar com o Totô, ele que vai falar dessas delícias para você, não é verdade? Com certeza, professor. Nós temos aqui o tambaqui de banda assado, nós temos o tucunaré de escabeche, temos o pirarucu in natura feito bacalhau, temos ali o tambaqui ao molho de camarão e a deliciosa caldeirada de tambaqui aqui, ó. Tá certo. Mas você do interior do estado, você pode falar diretamente com a Fábrica Magistral através dos telefones 996 27 9430, 999 44 8620 e se quiser a opção do convencional 92 21 23 05 38. Claro que a Fábrica Magistral também está nas plataformas das redes sociais. Esta é a dica do programa Literatura em Foco para você. Venha conhecer a Peixaria e Restaurante Calamazon. Estamos de volta, é o segundo bloco do programa Literatura em Foco. Claro que eu converso com muito prazer com o escritor José Maria Nogueira, que lançou no final do ano passado, no templo da sua loja, mais uma obra, Construindo Seu Templo, uma pesquisa profunda com a história desta loja importante, que é os primórdios do Grande Oriente do Brasil após a cisão, onde as lojas passam para o controle da grande loja do estado do Amazonas. Bom, escolheram um rito, se reuniram, um jantar festivo, entre irmãos, e aí as reuniões continuam. Continuam. E continuaram aonde foi fundada. Na rua, trabalharam lá aproximadamente uns 5 meses. Foi quando um irmão, que é o Pedro Paulo Saldanha Belfort, alugou uma casa na rua Luiz Antoni. Como os balaúchos da época eram escritos à mão, a tinta, muito se perdeu, então não foi possível localizar o número. Sabe-se que foi na Luiz Antoni.
o número. Então, é daí da Luiz Antoni, ela foi trabalhar na rua Emílio Moreira. Emílio Moreira. Bairro de Praça 14. É, bairro de Praça 14. Até aí você conseguir localizar. Daí você não tem mais local. Você vai chegar, o último local que teve, e foi isso em 1953, foi na Rua da Instalação, numa casa que tinha ao lado da 22 Paulista. Embaixo era uma padaria e em cima a loja trabalhou e lá iniciou-se Arlindo Augusto dos Santos. Vale a pena lembrar que Arlindo Augusto dos Santos Porto foi deputado estadual, foi governador em exercício, hoje residindo na cidade do Rio de Janeiro. Ele foi lá que ele iniciou. Rua da Instalação. Rua da Instalação. E hoje não tem mais, está só um espaço vazio. Lá, derrubaram. Daí começaram, dizia o irmão Romeu Pimenta de Medeiros, esta loja vive de léu em léu. Trabalha 2 anos aqui, muda, trabalha em outro lugar, muda. O certo é que em 29 e 30 anos, ela trabalhou em 11 lugares diferentes. O último foi na Casa Henrique, que fica ali na rua da Avenida Joaquim Nabuco, esquina com a Rua Tarumã. Lá ela, prédio que ainda existe ainda hoje. Ainda existe, está no livro. Lá eles trabalharam de 1961 até 1965. Em 1963, Fernando Brito da Frota e outros irmãos não aceitavam mais essa condição de perambolar. Então, tinha que comprar um local, tinha que comprar de qualquer maneira, tinha que comprar. E aí começou as reuniões, os debates e lutaram, fazendo feijoadas, fazendo festa. Uma das grandes festas realizadas foi na antiga União Esportiva Portuguesa. Que já não existe mais, que era um clube português na Avenida Joaquim Nabuco, onde hoje está a garagem de uma escola, de uma universidade aqui em Manaus. Tudo isso que eu estou contando, eu ainda não era maçom. Ainda não era. Eu fui pesquisando nos livros do Balaústre, em documentos que me foi fornecido pelo nosso grande venerável José Dias Barbosa, a Gesilau Lamego Rodrigues. Lamego, que teve uma contribuição importante. Muito importante. Um homem simples, marceneiro. Muito importante. Mas que uma contribuição importante para a maçonaria. Quando chegou, em 1965, a loja parou. Em 1964, a tipografia Sérgio Cardoso tinha aquele terreno na Lobo da Almada. Queria vender. Terreno grande, queria vender. E aí, Arlindo Porto, Ananias Barbosa, José Dias Barbosa, Valdemir Siqueira. Valdemir Siqueira, que está vivo aí. Está vivo, está aí. Eles foram conversar com o Ney. Ney, que era o representante da tipografia Sérgio Cardoso. E eles queriam comprar o terreno e compraram. Compraram o terreno. Novamente eu peço licença de você, Zé Maria, para um pequeno intervalo e de você, telespectador, lembrando que nós temos 50 lojas da importadora Tevelar espalhadas em todo o estado do Amazonas, inclusive no estado de Roraima. Você hoje encontra, você que está no interior do estado, encontra uma loja da importadora Tevelar. Eu volto em seguida, converso com o escritor José Maria Nogueira, falamos da sua obra Construindo o Seu Templo. Me aguarde, eu volto já.
Estamos de volta ao terceiro e último bloco do programa Literatura em Foco. Eu converso hoje com muito prazer com o escritor José Maria Nogueira. Claro que falamos da sua mais recente obra, Construindo o Seu Templo. José, compraram o templo, compraram o terreno, construíram, mas uma coisa me chama a atenção. O título da sua obra, Construindo o Seu Templo. Eu queria que você falasse disso. Exatamente. Eu escolhi esse tema, Construindo o Seu Templo, porque o livro narra toda a luta daqueles irmãos para angariar dinheiro, para comprar porque não foi só comprar o terreno. Que, aliás, era um terreno acidentado. Acidentado. Não foi só comprar, era construir. E aí entram muitas pessoas que já foram. Já partiram. Eu me lembro, que lendo a ata, o discurso de Jair Cavalcante. Grande médico militar. Doou logo de início dizendo que estava de acordo e para abrir o livro de ouro ele dava uma bicicleta Monarca. Te lembra? Me lembro, uma bicicleta que era importada na época. Bicicleta Monarca para ser vendida já para abrir os cofres da loja. A unificação tinha uma escola, a escola de São João da Escócia, que ficava ali na Betânia. Era o único bem que ela tinha. E aí reuniram os irmãos, vamos vender. Eles venderam esta escola por 5 milhões de cruzeiros. 400 mil foi para pagar os 2 funcionários. E os 4 milhões e 600, na época era milhões, foi para uma conta aberta específica para construir o templo. Foi registrado no cartório Caminha e tem o nome do cidadão que comprou e tudo. Daí veio doações de irmãos. Ali no Porto, Francisco Flores, Jair Cavalcante, Fernando Frota, Agesilau Lamego, esses homens, eles faziam frente. E não tinha outra maneira mais porque tiveram que derrubar a casa para levantar. Foi as festas que houve. Tinha um conjunto que você deve saber, conhecer, chamado Domingos Lima. Domingos Lima. Era o... Morenão alto, careca. Eu não conheci muito bem. Eu conheci. Entendeu? Então, ele que foi o que fazia... Ele que era o conjunto dele, era o conjunto dele das festas. Tinha um irmão também que ajudou muito, chamava-se Humberto Bianco, que era dono do Mocambo. Mocambo, que ficava ali na Praça da Polícia. Ali ele fazia os banquetes, ajudava a loja. Você sabe que a loja começou a trabalhar e nesse período, desse vácuo que não tinha loja, sabe onde reuniu? Lá na oficina de marcenaria do Lamego. Na Praça 14. Na Praça 14, ali na Jonas das Pedrosas. Eu conhecia essa oficina. Então é lá que eles ficavam, conversando para não se desgarrar. Trabalhou-se, construíram o prédio. No dia 12 de agosto de 1967, foi inaugurado o templo próprio da Loja Unificação Maçônica na Rua Lobo Dalmado 106, onde esse irmão foi iniciado. Conheceu os mistérios da maçonaria amazonense. Foi uma festa memorável, que ficou gravado na minha mente. Todas as lojas, grande parte das grandes lojas, levaram o seu estandarte. Foi uma festa muito bonita que impressionou até quem era acostumado, até maçom antigo, ficou impressionado com aquela beleza. De modo que a unificação maçônica, na época, era uma elite
Irmãos. de irmãos. Era uma elite. E essa elite não se conformava em não ter o seu tempo próprio. Foi daí que surgiu. Até porque vinham de uma cisão, né? Haviam Pois perdido tudo. tinham perdido tudo. Então, e eu quero destacar, se me permite, alguns nomes, por exemplo, José Dias Barbosa, Amarílio Viamonte Nunes, Valdemir Siqueira. Que está vivo aí. Está vivo, Arlindo Porto está vivo. Está vivo. Tá certo? E Romeu Pimenta de Medeiros, a maioria já morreu, tem poucos vivos, mas legaram um patrimônio que hoje eu quero aproveitar para dizer que hoje a unificação maçônica está no seu auge. Está numa administração. Legaram não só o patrimônio físico, mas legaram o patrimônio intelectual dos conhecimentos maçônicos, que certo. mantiveram vivo essa vela votiva. Hoje a unificação maçônica, ela se encontra no seu, eu diria assim, no ápice do trabalho. Um grupo de irmãos dedicados, interessados e cujos trabalhos do tempo de estudo você tem gosto de ler e de ouvir ser pronunciado. Agora, você presidiu a Academia Maçônica de Letras, da qual eu tive o orgulho de lhe substituir. Fale um pouco da sua passagem na academia. A academia foi soerguida. Ela foi fundada lá pelo nosso grande irmão Robério Braga. E esse nosso grande irmão Antônio Loureiro soergueu. Ele designou uma comissão com vários para fazer o estatuto, para organizar. E eu fui designado para administrar no primeiro momento. Aí foi quando fui registrar o estatuto, fazer o memorial da academia. A academia nossa tem um memorial, foi distribuído para várias instituições acadêmicas. Enfim, dirigi a nossa academia por 4 anos. Tá certo. José Maria Nogueira, grande escritor, grande maçom, foi um prazer enorme conversar com você. Estamos chegando ao final do programa e agora você tem a oportunidade de se despedir e, naturalmente, deixar seus agradecimentos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a você que deu a oportunidade para que a gente divulgasse um pouco o que é a maçonaria no Amazonas e principalmente a loja Unificação Maçônica. Em segundo lugar, agradecer aqueles irmãos que me ajudaram a construir este livro. Tá certo. Tá? Bom, chegamos ao final de mais um programa Literatura em Foco. Claro que eu quero agradecer, nesses 20 anos que completamos em fevereiro, a Magistral Gold, a importadora Tevelar, a você, telespectador, que nos acompanha em toda a Amazônia nesses 20 anos e, de certa forma, renovar o convite para estarmos juntos na próxima semana. Claro que esta oportunidade haverá de acontecer, porque Deus permitirá. Um forte abraço e até o próximo encontro, na certeza de trazer um novo livro da Amazônia para você. Até lá. Literatura em Foco. Oferecimento Tevelar. Aqui você é de casa. Guaraná Magistral. O sabor da Amazônia.